Vamos continuar nossa aula de cálculos químicos, falando agora sobre a hipótese de Avogadro e o volume molar. Então nós vamos falar aqui praticamente sobre gases, tá? Uma parte específica de gases, já que você estuda a parte de gases atualmente nas aulas de física. Mas aqui em química nós estudamos algumas partes específicas de gases que interessam na parte de química, tá bom? Bom, a hipótese de Avogadro, lembra que nós já vimos esse nome, Avogadro, né? Lá da constante de Avogadro. Então ele conseguiu descobrir esse número aqui do mol, lembra? 6 vezes 10 a 23. Foi justamente estudando gases que ele conseguiu intuir o valor desse número. Não descobriu o número, mas ele chegou. Inclusive o nome hipótese de Avogadro é justamente referente a este número, tá entendido? Só que atualmente, apesar do nome ser hipótese de Avogadro, não é mais uma hipótese, tá? Isso aí é uma lei, inclusive pode ser chamado lei de Avogadro. É muito comum a gente chamar de hipótese de Avogadro, mas na realidade já é uma lei de Avogadro, tá entendido? Fique atento a esse detalhe, lei de Avogadro, mas também é chamado de hipótese de Avogadro, sobre gases. Então o que é que diz essa lei de Avogadro? Se você tem gases, qualquer gás, nas mesmas condições de pressão, o gás está na mesma pressão, você tem o mesmo volume de gás, ó, ele está na mesma pressão, o mesmo volume e está na mesma temperatura, tem que ter essas três condições, por favor: pressão, mesmo volume e mesma temperatura. Eu posso afirmar com 100% de certeza que eu tenho o mesmo número de partículas ali dentro. Ou seja, se esses gases são formados por moléculas, eu tenho o mesmo número de moléculas. Ficou claro? Tá entendido? É isso que fala a hipótese de Avogadro. Foi comprovado isso, então é uma lei. Se eu tenho o mesmo número de moléculas, é porque eu tenho a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura dessas amostras gasosas. Tá entendido? A lei é bem simples. Gases, nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, têm o mesmo número de moléculas ali dentro. Tá entendido? Somente se tiver essas três condições. Se houver diferença em uma dessas condições, qualquer uma, eu não posso afirmar que há uma igualdade no número de moléculas. Tá ok? Então essa aqui é a hipótese de Avogadro. E aí vamos agora falar sobre o volume molar. Como o próprio nome já fala, volume de um mol, é volume molar. Lembra que nós já estudamos a massa molar, que é a massa de um mol? Agora existe também o volume de um mol, que é o volume de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas ou moléculas. Leia. Observou que você acabou de falar da hipótese de Avogadro, da lei de Avogadro, que se você tiver o mesmo número de moléculas, na mesma pressão, volume e temperatura, você tem sempre o mesmo volume, né? Olha aí. Se você tem o mesmo número de molécula, você vai ter o mesmo volume se tiver a mesma pressão e a mesma temperatura. Tem a mesma pressão, mesma temperatura, o mesmo número de moléculas, tem o mesmo volume, pessoal. Então o volume molar ele é fixo se tiver a mesma pressão e a mesma temperatura. É lógico isso, porque está relacionado com a hipótese de Avogadro. Então nós vamos trabalhar em condições fixas. Olha só, o volume ele é fixo se isso aqui se manter fixo, lógico, tá bom? Agora, se pressão e temperatura for variável, se mudar as constantes ali, tá? Se mudar as condições de pressão e temperatura, esse volume também irá mudar. Então o volume é diferente da massa, tá? O volume ele varia de acordo com as condições. Então, para a gente evitar essa mudança, a gente vai trabalhar com condições estabelecidas.
que nós chamamos de CNTP. Olha aí. O que é CNTP? É condição normal, CN, condição normal de temperatura e pressão. Isso aqui pode ser trocado. Pressão e temperatura, temperatura e pressão, tá? Temperatura e pressão, pressão e temperatura. Isso aí não, tanto faz, tá? Importante é que vocês saibam o que é condição normal. Significa que nós vamos trabalhar a temperatura de 0 graus Celsius. Não é ambiente, não confunda com ambiente. É condição normal de temperatura. São condições estabelecidas para a gente trabalhar. É 0 graus Celsius e 1 atm. Isso aqui é pressão, tá? Se você não lembra o que é medida de pressão, é importante recordar. ATM é medida de pressão. Então, 0 graus Celsius é temperatura. Você tem temperatura de 0, pressão de 1 atm. Então, isso aqui é a condição de pressão e de temperatura. Então, isso aqui é chamado CNTP. Se a gente trabalhar nessas condições, nós temos CNTP. E neste caso, o volume molar é esse. Tá bom? Volume molar é 22,4 litros. 1 mol é 22,4 litros nessa condição. Professor, e se não for essa condição? E o volume não vai ser esse. O volume vai ser maior ou vai ser menor, de acordo com a pressão e a temperatura que você estiver trabalhando aquele gás. É lógico. Se você tiver uma outra pressão ou uma outra temperatura, você vai ter um outro volume. Ficou claro isso? É assim. E qual vai ser? Aí depende da pressão e depende da temperatura. Eu não posso te dizer, ninguém pode dizer. Tem que ser calculado. E aí nós vamos aprender a calcular. Ainda vamos aprender a calcular. A questão vai ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Mas nós podemos calcular qual vai ser esse volume. Sacou? Podemos sim calcular qual vai ser esse volume. Agora, se for CNTP, nós não precisamos calcular qual vai ser esse volume. Já sabemos que vai ser 22,4 litros. Tá bom? Por quê? Porque já foi calculado para a gente. Então não precisamos calcular. Já foi calculado. É 22,4 litros mais CNTP. É esse o volume de 1 mol. Ficou claro? E aí é só saber trabalhar com isso, meu amigo. Aí é fácil. E tem questões muito fáceis que você consegue fazer até, meu amigo, de cabeça, né? É só o chifre não atrapalhar. Olha só. Esse não é o volume de 1 mol. 1 mol. Porque é o volume molar. O volume de 1 mol. Eu te pergunto. Qual é o volume de meio? Se isso é o volume de 1 mol, o volume de meio mol é 11,2, né? Pois é, 11 é a metade disso, 11,2. É como dá para fazer de cabeça? Dá, mas nem todas vai dar para fazer de cabeça. Você vai ter que usar o recurso matemático. Regra de 3, novamente, regra de 3. Você usa a regra de 3 para fazer o cálculo com o volume molar, meu amigo. A gente vai ver alguns exemplos, mas é assim, regra de 3. Apesar de alguns você consegue fazer de cabeça. Meio mol é 11, qualquer gás, meio mol é 11,2, porque é meio mol. 1 mol é isso. Meio mol é 11,2. Se for 2 mols, vamos pensar. 2 mols. Se 1 mol é isso, 2 mols é o dobro. Quanto é o dobro de 22,4? 44,8 litros. Sacou como é fácil? Fácil quando você entende. Fácil quando você sabe o que isso significa, cara. Isso aqui é o volume de 1 mol. É o volume molar. Se você estiver trabalhando nas CNTP. Sacou? Então é isso. CNTP, o volume é esse, de 1 mol de qualquer gás. Não interessa que gás é. Sendo um gás,
O volume molar é esse, porque não interessa a natureza do gás. Não interessa é que ele é um gás, tá? E o número de partículas é esse, ó. Tá bom? É a hipótese de Avogadro. Se você tem o mesmo volume, 22,4, na mesma pressão, na mesma temperatura, o número de partículas é o mesmo, que é esse. Sacou? Tá entendido? Então, agora é só treinar, é só exercitar, ok?